Nós vamos falar sobre a grande comissão, o ID. O ID na tradição cristã foram as últimas instruções de Jesus dadas para os seus discípulos, que eles espalhassem os seus ensinamentos por todas as nações da terra. A grande comissão se tornou um ponto-chave na teologia cristã, porque ela fala sobre o trabalho missionário, sobre o evangelismo e o batismo. O nosso estudo ele vai ser feito com base em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Em Romanos, capítulo 1, do 15 ao 17, o apóstolo Paulo também fala sobre a sua resposta para a grande comissão, do seu chamado para a grande comissão. O apóstolo Paulo fala em Romanos que ele recebeu a revelação da justiça de Deus na cruz de Cristo e que ele se sentia responsável, devedor de fazer conhecido o Evangelho. Esse senso de dever, ele surgiu na vida de Paulo por gratidão pelo chamado de Deus na vida dele. Por Deus chamar ele para ser embaixador entre os gentios. Ele não sentia que isso era uma obrigação, mas ele via isso como um privilégio pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo ele fala da sua missão fazendo um paralelo entre os gregos e os bárbaros, entre os sábios e os insensatos e entre os judeus e os gregos. A comparação entre os gregos e os bárbaros está ligada à questão financeira de uma classe social, porque os gregos eram pessoas mais polidas, refinadas, aqueles que detinham a riqueza da época. E os bárbaros eram mais rústicos, eram aqueles que tinham um baixo poder aquisitivo. Eles viviam em cidades próximas da capital, eram estrangeiros muitas vezes, até buscando uma oportunidade de trabalho. O paralelo que ele faz quanto aos sábios e os nécios está ligado à questão da influência social e cultural. Os sábios eram estudiosos, doutores da época, e os nécios eram pessoas simples, de pouca instrução, considerados até mesmo ignorantes dentro da cultura. E a última comparação entre os judeus e os gregos era as duas culturas que tinham naquela época e que eram de valores totalmente distintos, valores culturais completamente diferentes, tanto na questão social quanto na questão religiosa. Os judeus naquela altura eram uma cultura de fundamentos monoteístas, que consistia em adorar e se submeter somente a um Deus. Já os gregos eram de uma cultura politeístas. Eles tinham uma crença e uma devoção em muitos deuses. O paralelo que o apóstolo Paulo faz, ele se refere à pregação do Evangelho, do que diz respeito tanto a pobres ou a ricos, instruídos ou ignorantes, aqueles que temem a Deus ou aqueles até que não temem a Deus. E ele finaliza dizendo que quanto a mim, é um grande privilégio e responsabilidade poder pregar o Evangelho. Porque o Evangelho não consistia, ele disse, não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Então seja em grandes metrópoles, seja em cidades pequenas, seja para pobres, para ricos, para sábios, para ignorantes, para cristãos ou para os perdidos, o poder do Evangelho ele muda vidas e ele transforma culturas e valores. Que o mesmo senso de responsabilidade que Deus colocou em Paulo seja colocado em nossos corações, que nasça em nossos corações para que possamos responder ao nosso chamado e sermos capacitados por Deus para sermos instrumento de transformação na nossa sociedade, em nome de Jesus. O batismo também é parte da grande comissão e é uma ordenança de Jesus para todo aquele que nele crê. O batismo deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé. No Velho Testamento, os judeus eles tinham um selo de fé, a circuncisão. Circuncisão, meu amigo. O batismo também é parte da grande comissão e é uma ordenança de Jesus para todo aquele que nele crê. O batismo ele deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé. No Velho Testamento, os judeus eles tinham um selo de fé, a circuncisão.
No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós fomos circuncidados em nosso coração através do simbolismo do batismo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então note que Jesus está ligando a salvação não ao batismo, mas ao crer, à fé. O batismo ele não é um ritual de salvação, ele segue a fé. A nossa salvação ela está em Cristo por meio da graça. O ladrão da cruz ele não teve a opção, não teve a oportunidade de ser batizado. Mas a Bíblia diz que porque ele creu, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então o batismo ele não salva, ele não perdoa pecados. O batismo ele é parte do processo da purificação. No batismo os nossos pecados eles foram sepultados com Cristo e na ressurreição nós somos regenerados. O batismo, além de um testemunho público em nossas vidas, ele fala de dois elementos que são básicos e também são fundamentais na nossa vida cristã: a identificação e a apropriação. É importante você entender cada um desses elementos que estão dentro do batismo, porque eles são chaves para a nossa caminhada de fé. Então nós vamos falar primeiro sobre a identificação. A identificação é um aspecto de fé que mostra que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que pudéssemos assumir nele a posição de justiça. A Bíblia declara o seguinte: porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinho nos pecados, ou Ele nos vê com o filtro da graça, nos vê em Cristo, onde os nossos pecados foram pagos e nós fomos justificados nele. Segundo é a apropriação. A apropriação é um aspecto que torna real aquilo que Jesus fez na cruz, aquilo que vimos Jesus realizando na cruz, realizando nele mesmo. E quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas pela graça, que é mediante Jesus Cristo, aí podemos nos apropriar das promessas que estão nele. Quando vemos nele, entendemos o sacrifício de Jesus, nós podemos ter direito de tudo o que ele conquistou na cruz. Tudo o que Jesus conquistou na cruz, nós temos que nos apropriar pelo conhecimento e revelação de quem Cristo é. Então, nós conseguimos entender aqui que o batismo, ele é uma identificação com a obra de Cristo. Nós podemos concluir assim, dizendo que o batismo, ele é a identificação com a obra de Cristo. Por isso, quando nós pregamos, testemunhamos, batizamos alguém, nós temos que ter essas duas convicções claras em nossa mente, para que possamos ver milagres e salvação na pregação do Evangelho. Nós não podemos esquecer, nós temos que nos apropriar de tudo que Jesus fez. O Evangelho vem da palavra grega evangelios. A sua aplicação é mais conhecida quando se refere às boas novas, a mensagem essencial da salvação. Uma das definições que eu mais me identifico sobre o Evangelho é de apóstolo Paulo, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando ele fala que o Evangelho é o poder de Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho é o evento de Cristo, ou seja, é o próprio Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo crucificado é a obra perfeita, completa de Cristo na cruz. Marcos, ele já define o Evangelho como sendo as boas novas do reino de Deus. Quando Marcos ele escreve o Evangelho, ele tem em mente os romanos, um povo cujo ideal era o poder e o serviço. Ele apresenta um Jesus enfatizando seus atos, mais até do que as suas palavras. Ele revela um Cristo que foi servo, que se tornou rei. Lucas, o discípulo de Paulo, médico, ele descreve o Evangelho da graça, o Evangelho da paz e da prosperidade. O Evangelho ele foi escrito por Lucas
para os gregos, foi uma carta que ele enviou para Teófilo. Provavelmente Teófilo era um grego da alta posição do Império Romano. Lucas tem o objetivo de alcançar os gregos. Um povo que tinha um propósito de se tornar perfeito até o ponto de chegar a ser Deus. Lucas então apresenta Jesus, um homem simples, perfeito, mas que se tornou Deus, que era Deus. Marcos, ele escreve o evangelho das boas notícias do reino. Ele escreveu esse evangelho tendo em mente os judeus, aqueles que esperavam ansiosamente a vinda do Messias, o prometido. Ele apresenta Jesus como filho de Davi, o Messias, o rei. A genealogia de Jesus nesse livro, ele vem a partir de Davi, mostrando que Jesus é o renovo de Davi. É o rei que se assenta no trono de Davi, que governa Israel com justiça e com equidade. João, ele descreve o evangelho como sendo o verbo que se fez carne, o Deus que se tornou homem e habitou entre nós. João tinha em mente a igreja quando ele escreveu esse evangelho. Ele escreveu querendo alcançar um grupo de pessoas que já conhecia Jesus, que já tinham aceitado ele como Salvador. João ele escreve uma teologia simples de verdades do evangelho para que não fossem esquecidas. Ele apresenta Jesus como Deus, ele apresenta a genealogia de Jesus na carta dizendo que ele é o princípio, ele era o princípio e era o verbo que se fez carne. E diz que ele habita entre nós. Ele mostra um Jesus que estava no princípio, que existe antes de tudo. Ele estava com Deus, ele era Deus. E assim ele mostra um Jesus eterno. A pergunta que fica para todos nós é: o que é o Evangelho para você? Quem é Jesus para você? O poder do Evangelho está no testemunho. Nós só podemos testemunhar aquilo que vimos. Cada cristão, ele é um discípulo de Jesus. E ele deve responder o seu chamado. Primeiro em Jerusalém, na igreja local, mas ele deve ver Jesus. A igreja ela tem a responsabilidade de ser luz nas nações, no campo, no mundo inteiro. A visão de Deus é o mundo todo. O propósito de Deus é que o Evangelho seja pregado em toda a igreja, em todo o mundo, para todas as criaturas e todas as gerações. A minha oração é que o fogo do Espírito Santo venha queimar em nossos corações para que a gente possa testemunhar do amor de Jesus, não só na nossa igreja, mas nas nações e no mundo. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, aqui e além das fronteiras. A igreja no original é eclésia, significa chamados para fora. Eu diria que chamados para fora da tradição, da religião, do pecado, do orgulho. Nós fomos chamados para libertar, para salvar e para levar esperança através do amor de Deus e do poder do Espírito Santo. Os apóstolos eles foram instruídos a esperar a promessa do Pai, o derramar do Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles fossem testemunhas de Jesus. Eles não entenderam isso no início. Eles pensaram que Jesus finalmente estava planejando estabelecer o seu reino na terra. Eles estavam certos e estavam errados, porque Jesus, ele sim estabeleceu o seu reino neles. O reino da sua justiça foi estabelecido em nós. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles para que eles fossem testemunhas do poder de Deus, testemunhas de Jesus. No início da promessa, ela começou na obediência. Eles tinham que permanecer no lugar alto, no secreto, aonde o Espírito Santo iria ativar eles para que eles pudessem responder o seu chamado. Em Atos 2, diz que o Espírito Santo desceu sobre eles para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho e o Espírito Santo testificava
a pregação deles com sinais, e ali nasceu a igreja de Cristo. A igreja nasceu para derramar o Espírito Santo, ela nasceu do derramar do Espírito Santo. Nós nascemos na igreja. Essa herança está em nós, o DNA está em nós. Testemunhar algo que nós não vimos é um relato falso, mas todos nós aceitamos Jesus. Todos nós podemos testemunhar o que Jesus fez em nossa vida. Ele nos salvou, nos libertou, curou, Ele mudou a nossa história. Esse é o testemunho de Jesus na Bíblia. E como diz o apóstolo Paulo, nós somos a carta escrita por Deus, a carta que muda a vida do mundo. Testemunhar o que Jesus fez em nossas vidas muda a vida de pessoas. E quando o Espírito Santo ele marca as pessoas através do nosso testemunho, ele muda a vida das pessoas. O ID não é somente uma resposta a um mandamento de Jesus, mas ele é uma consequência de sermos cheios do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nós, ele tem um propósito, tem uma intenção: justificar, salvar, curar e edificar, manifestando o poder do amor de Deus no mundo através de nós. Eu quero orar por você e eu sei que o Espírito Santo quer tocar a sua vida e ele quer te revelar o lugar alto, o lugar secreto, para que o seu testemunho seja marcado com o poder do Espírito Santo. Há com certeza uma multidão de pessoas esperando o testemunho de Jesus na sua vida, o que ele fez em você. Isso é Jesus, nós somos a carta viva. Eles veem em nós a esperança de Cristo. Então, se o poder do Espírito Santo vier sobre nós, vier sobre você, uma só palavra do seu testemunho pode mudar a vida de alguém. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse tempo, Senhor, por essa aula. Sabemos que o Senhor usou cada palavra, cada ministração como uma instrução para o nosso chamado. Que possamos, pelo poder do Teu Espírito, responder a esse chamado. Que o Senhor nos ajude a encontrar esse lugar secreto onde a revelação do Senhor é viva em nós, onde a face de Jesus brilha através de nós. E cada um que recebeu essa ministração possa ser marcado pelo seu poder. E que o testemunho de Jesus na vida deles, o testemunho de Jesus se torne a revelação, como diz a palavra. Que ele seja uma profecia, a carta viva do Senhor, testemunhando do seu amor e sendo a resposta do Senhor para a grande comissão, a resposta do Senhor para as nações. Em nome de Jesus.